Olá pessoal, boa tarde. Bom, tá todo mundo curioso aí, um monte de gente curioso para saber um pouquinho sobre a imagem que eu mandei ontem à noite, né? Da comparação entre os primatas e os seres humanos, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre aquela foto e depois eu vou mandar algumas outras fotos também para vocês entenderem um pouco melhor sobre o tema que eu tô querendo falar para vocês hoje. Na verdade, essa foto que eu mandei, ela não tem muito a ver só com a atividade física. Ela tem a ver com a melhora da autoestima do dia a dia. Ela tem a ver com a melhora da sua capacidade de se posicionar perante alguma situação ou perante algum momento que você esteja passando. Vamos lá, começar a explicar. Aquela foto lá é uma comparação, é uma foto de um estudo feito por uma pesquisadora chamada Amy Cuddy. Amy Cuddy é uma pesquisadora americana que, algum tempo atrás, ela começou a estudar sobre comportamento humano, estudar sobre postura, estudar sobre motivação, enfim. Ela começou a olhar a parte social do ser humano para ver como que ele se desenvolvia. E, inclusive, a história da Amy Cuddy é uma história bem bonita. Quem tiver a oportunidade de olhar no YouTube aí, pesquisar sobre a Amy Cuddy, ela tem uma história muito bonita. Quando ela era jovem, ela sofreu um acidente de carro, ela perdeu parte do QI e, mesmo assim, ela conseguiu terminar os estudos, terminar a faculdade e se tornou uma palestrante vencedora, uma mulher que é referência no assunto de comportamento humano. Vamos falar sobre as fotos. Amy Cuddy, logo quando terminou a faculdade, ela começou a estudar comportamento humano. E antes mesmo de estudar o comportamento do homem, ela começou a estudar o comportamento dos primatas. Ela pegou, por exemplo, os gorilas de várias regiões, de várias tribos diferentes de gorila, várias manadas de gorila lá, e começou a estudar todas essas tribos. E o que ela começou a reparar? Que sempre um grupo lá de gorilas tinha o seu líder. Porém, nem sempre o líder era o maior gorila, como todo mundo imagina. Mas sempre o gorila líder da tribo era o gorila com mais imponência, o gorila com mais perfil de liderança. Como, por exemplo, sempre que ela avaliava alguma dessas manadas, ela reparava que o gorila líder, ele sempre tinha uma feição, uma aparência diferente com relação aos outros gorilas. E o que ela fez? Ela começou a avaliar fisiologicamente esses gorilas. Então o que ela fez? Ela pegou, ela selecionou amostras, por exemplo, de saliva, de sangue desses gorilas, e ela conseguiu detectar que sempre o macho alfa, né, ele era o que tinha uma maior concentração de testosterona quando comparado com os outros primatas, e a concentração também do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, nesse primata que era o líder, ele era em menor quantidade. O que a Amy fez? Ela ficou curiosa com relação a isso, porque ela é uma observação muito importante. Sempre o gorila alfa, ele tinha mais testosterona e menos cortisol. Significa o quê? Que ele desenvolvia muito mais o hormônio da força, da liderança, né, do crescimento, do que o hormônio do estresse, da perca, do acúmulo de gordura. E a Amy resolveu transferir esse tipo de pesquisa para seres humanos. Com relação aos seres humanos, a Amy começou a reparar as pessoas que tinham um perfil de liderança na sociedade. Por exemplo, altos empresários, pessoas vencedoras no esporte, enfim. Ela começou a reparar que essas pessoas, elas tinham um perfil, elas tinham uma consciência corporal diferente das pessoas que não obtiveram tanto sucesso. Como, por exemplo, na foto que a gente está vendo ali em cima. Na foto ali mostra duas personalidades, por exemplo, Mick Jagger, que é do rock and roll, um cara vencedor, um cara que conquistou tudo no rock, e a Oprah Winfrey, que é uma das maiores apresentadoras do mundo, uma apresentadora de sucesso, né? Além de outras personalidades que a gente vê no esporte, como, por exemplo, atletas quando comemoram um gol, atletas quando tem vitória, ganham uma medalha na Olimpíada. O que ela reparou? Que todas as pessoas que eram vencedoras, elas tinham um perfil diferente, elas tinham uma pose diferente, uma posição diferente, ao qual a Amy determinou
a pose da vitória como high power pose. Quando uma pessoa está numa high power pose, ela está numa pose de vitória, uma pose mais imponente, uma postura mais motivadora. E ela determinou as posturas mais cabisbaixas, mais de frustração, de estresse, como low power poses, que é a postura do desânimo, né? Da pessoa estar um pouco mais desanimada. O que ela fez? Ela começou a estudar essas pessoas e também uma outra coisa que ela levou em consideração. Quando um atleta vencia uma prova, automaticamente esse atleta a reação primeira dele ali, primária, era sempre levantar o braço para o alto em sinônimo de vitória, né? Comemorar com os braços abertos. E o que ela reparou? Que indivíduos portadores de deficiência visual, ou seja, que nasceram com deficiência visual, quando ganhavam em algum esporte, quando tinham resultado significativo em algum esporte, também faziam essa postura durante as suas vitórias, sem saber que essa postura aí era uma postura adequada para quem vencia alguma coisa. Como é que um deficiente visual vai saber que ele levantando o braço para o alto ou ele abrindo os braços na hora que ele ganha alguma competição era uma postura de vitória, né? Ele nunca tinha visto esse movimento. Então ela reparou que tanto atletas olímpicos sem nenhuma deficiência física, quanto atletas olímpicos com deficiência visual faziam a mesma pose na hora que ganhavam alguma competição. Então o que ela começou a estudar? Ela selecionou algumas posições, foram 5 ou 6 posições de low power pose, que são posições cabisbaixas, para baixo, sentado com o braço cruzado, enfim, várias posições que deixam a pessoa para baixo, e selecionou 5 high power poses, que são poses de vitória, como por exemplo, a posição que a Mulher Maravilha fica a hora que ela está parada, a posição do Superman com o braço estendido na hora de voar, a posição de um atleta na hora de comemorar um gol. Enfim, ela pegou 5 posições de low power pose e 5 posições de high power pose. E levou para o laboratório pessoas para fazer o experimento, para avaliar como que seria essa postura com relação à testosterona e ao cortisol, igual ela tinha feito com os macacos, com os primatas. Qual foi a conclusão do estudo? Ao levar essas pessoas para o laboratório, a Amy, o que ela fez? Sem contar para as pessoas sobre qual era o tema da pesquisa, sobre o que elas estavam participando, ela pegou voluntários que ficaram 2 minutos em cada posição de low power pose. Ela selecionou 5 posições de low power pose, que é a pose do estresse, e cada paciente, cada voluntário ficou 2 minutos em cada posição, sem saber o porquê que eles estavam naquela posição. E também pegou os mesmos voluntários, pegou várias pessoas e levou na mesma sala, selecionou 5 posições de high power pose e colocou essas pessoas também 2 minutos cada uma numa pose de vitória, uma posição de vitória, né, de alto status. E qual foi a conclusão que a Amy achou? Quando ela avaliou a parte fisiológica, quando ela pegou para avaliar... outra coisa, quando as pessoas entravam na sala, elas cuspiam em um recipiente para depois avaliar a testosterona e o cortisol. Então depois que cada pessoa passou lá 2 minutos durante cada posição, ela avaliou o nível de testosterona e cortisol. E o resultado foi o seguinte, muito impressionante, sem que elas soubessem do que elas estavam participando. O resultado foi o seguinte: as 5 pessoas que estavam em low power pose, que é a pose do estresse, quando foi medido o nível de cortisol delas, comparado com o nível normal, elas apresentaram um nível de cortisol 20% superior ao que elas estavam no início do teste. E quando foi medido o nível de testosterona desse voluntário, ela apresentou uma queda na testosterona de 10%. Ou seja, a pessoa que ficou em low power pose por 2 minutos sem fazer nada, ela aumentou o nível de colesterol, ela aumentou o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da derrota, né, o hormônio que faz acumular gordura, e ela diminuiu a testosterona, que é o hormônio da vitória, o hormônio da força, o hormônio do crescimento. Ou seja, isso é muito ruim. O fato de uma pessoa ficar 2 minutos numa posição e diminuir testosterona e aumentar cortisol é muito ruim. E o que ela reparou nas pessoas que fizeram a high power pose? Ela reparou que todos os indivíduos que fizeram uma high power pose, eles aumentaram o nível de testosterona em 25% e diminuíram o nível de cortisol em 15%, só pelo fato de estar 2 minutos numa posição de vitória, numa posição de imponência.
Também ela fez a seguinte pesquisa. Ela pegou 5 pessoas com um currículo excepcional, com um currículo bem legal, e 5 pessoas que não tinham experiências em uma determinada área. Só que as pessoas que não tinham experiência estavam na foto numa high power pose. Já os indivíduos com currículo bem elevado, com currículo legal, fizeram uma low power pose durante a foto. Essas fotos foram entregues ao RH de uma grande empresa e só pelas fotos a M-Code perguntou para o gerente de RH qual daqueles voluntários ele de imediato contrataria para trabalhar na empresa só olhando pelas fotos. E adivinha a surpresa? O funcionário do RH responsável pela contratação só pelas fotos contrataria aquelas pessoas que estavam em high power pose, ou seja, os indivíduos que não tinham currículo, mas estavam numa posição de vitória, numa posição de imponência. Então, esse estudo é muito legal, exatamente para você naquele momento do dia que você acha que está para baixo, que nada está dando certo. Se nada está dando certo, fica 2 minutos ali numa high power pose. William, mas vou ficar 2 minutos do meu dia numa posição de vitória ali? Faz toda a diferença. Você vai aumentar a testosterona do seu corpo, você vai aumentar o cortisol. E outra coisa, não é o tipo de pesquisa que está falando para você fazer isso diariamente. É uma pesquisa que está querendo dizer para você que até para baixo você só tem a perder, tanto na parte fisiológica quanto na parte de convivência social. Então, uma pessoa que é para baixo, uma pessoa que é desmotivada, que sempre fica de braço cruzado, a chance que ela tem de vitória na vida é muito pequena. Já você que consegue permanecer numa postura adequada, permanecer sempre com uma certa felicidade, mesmo que seja por poucos momentos do dia, você vai estar favorecendo o seu corpo, porque são pesquisas que só tendem a melhorar a convivência humana, só tendem a melhorar a sua função na sociedade, a melhorar o quanto você vai ser vencedor daqui para frente, entendeu?